a Nick Sakamoto, apresentadora, e este é o programa Charme. Recebemos a doutora Janaína Lessmann Reis, que é especialista em psiquiatria e ortomolecular, e hoje vamos falar como a Covid-19 tem afetado a saúde mental das pessoas. Doutora Janaína, é um prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nick, boa noite, obrigada pelo convite, para essa oportunidade de estar aqui hoje, para a gente poder também orientar melhor as pessoas nesse momento que está um pouco difícil, né? É verdade, doutora Janaína. E falar de saúde mental nesse momento, eu acho que é o que todo mundo precisa, né? Acho que sim, acho que pensar na saúde mental é o primordial, né? Quando a gente está com a mente sã, já diz aquela frase, mente sã, corpo são. Corpo sã é o primeiro passo, né? Isso mesmo. Doutora Janaína, como é que o coronavírus tem afetado a saúde mental das pessoas? Então, é uma situação que a gente está passando agora com uma rotina diferente, é tudo muito novo para todas as pessoas, né? Então isso acaba gerando muita incerteza, muita angústia, muita insegurança, isso. E isso acaba trazendo sensações de medo, tristeza, podendo então trazer uns transtornos de ansiedade, transtorno de depressão, trazendo dificuldade para a pessoa desempenhar o seu papel no seu dia a dia, né? Há estudos realmente que mostram que os transtornos de ansiedade, transtornos de estresse duplicaram neste momento, nesse primeiro ano. Isso. E no começo da pandemia até os casos de depressão aumentaram em 90%. Nossa! Então é uma área da saúde que, né, da nossa saúde que realmente está sendo muito afetada com todas essas readaptações. É verdade. Eu também acredito nisso que tu falas, assim, que não é apenas o corpo, começa com as emoções, com a mente, né? Somos assim, temos um sistema todo integrado, né? Então é muito importante olhar para esse lado. E eu queria te perguntar, quais são as pessoas mais suscetíveis a ter transtornos mentais nesse período? Então, as pessoas que têm uma alimentação mais regrada, isso acaba influenciando também no nosso humor, os sedentários, as pessoas com uma idade mais avançada, pessoas também com comorbidades prévias, né, que acabam tendo mais suscetibilidade a essas doenças mentais, aqueles que não têm possibilidade de fazer o home office, porque acaba que quando eles têm que sair de casa, acaba causando um certo medo, mais angústia pelo fato de voltar para casa e ter a possibilidade de talvez transmitir algo para os seus familiares. Não se sente seguro nem na própria casa, Isso mesmo, E acaba também que nós, mulheres, somos um público um pouco mais suscetível pela questão de a gente se sentir muito sobrecarregada, acaba que agora tem as crianças que estão em casa fazendo muitas funções, então acaba que a gente tem mais suscetibilidade a ter algum transtorno mental nesse momento ainda mais. Ainda mais. Doutora Janaína, e as pessoas que tiveram a Covid-19, né? Recentemente ou há algum tempo, como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Então, a infecção pelo SARS-CoV, que é o vírus da Covid-19, acaba causando um aumento de citocinas inflamatórias. Essas citocinas elas ajudam a nossa defesa do corpo, ajudam a combater esses patógenos, né? Mas na Covid acaba, nos casos graves, aumentando muito isso, causando uma inflamação. Essa inflamação... Isso é químico, né? Isso é químico, né? Essa inflamação acaba acometendo o organismo todo. Algumas áreas mais, outras áreas menos, podendo acometer até o sistema nervoso central, que inclui o cérebro, né? Com isso, a pessoa pode passar a apresentar déficit de memória, alteração de sono, dificuldade de concentração, alteração no humor, uma irritabilidade, um humor ansioso ou até um humor depressivo, né? E isso mesmo após o quadro de Covid, tendo isso como uma sequela da Covid. Uma sequela, já tem estudos que determinam mais o tempo, o período dessa sequela, é para sempre, é temporário? Muitas pessoas se queixam do esquecimento, quando você comentou isso, eu li uma matéria também que falava muito de casos de esquecimento. Isso volta, doutora? Olha, por ser uma doença ainda muito nova, que ainda está tendo muitas pesquisas, não é certo,
né? Entendi. Mas os casos que eu acompanho, fazendo acompanhamento, parece que vai retornando aos poucos, sim. Aos poucos, gradativamente, vai voltando. Isso mesmo. Ou pelo menos isso, né? Graças a Deus. Doutora, tem outra questão também, né? Dentro da pandemia de coronavírus, que é o isolamento social, né? As pessoas, elas precisam ficar reclusas, os hábitos sociais mudaram completamente, né? Pelo menos em questão de comportamento, né? Pessoas que têm consciência, né, disso, da necessidade de se isolar, né? Como esse isolamento afeta a saúde mental das pessoas, né? Como driblar a saúde mental, o que fazer para esse isolamento não ser tão severo? Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter em mente que tudo na vida passa, né? Tudo na vida também, nada vem por acaso. A vida tem os seus altos e baixos e que desafios nos são colocados diante da nossa vida para que a gente possa evoluir, para a gente se tornar pessoas melhores. Então, tendo esse pensamento, isso já traz um pouquinho menos de ansiedade, para você pensar o que eu vou fazer com isso, né? Vai passar, né? Vai passar. Talvez demore, a gente não sabe, é muito incerto, né? Como era antes, não vai voltar, né? Concordo. Né? Vai ser tudo novo, está sendo tudo novo. Então, ter esse pensamento, então, de já pensar em se adaptar. E não ficar com um pensamento rígido de quem tem que ser como era antes. Não vai mais ser, né? Outra coisa também, então, é criar novos hábitos. Criar o hábito, se não tem ainda o hábito de atividade física, começar a criar o hábito de atividade física. Nem que seja 10, 15 minutos por dia. Uma caminhada. Uma caminhada, isso. Ou até, assim, eu vejo que tem tantos vídeos que você consegue acessar e ver e conseguir fazer em casa exercícios, né? Às vezes né? até pular corda, né? Verdade. Sempre ajuda. Né? Criar um novo hobby, um hobby de leitura, ou um hobby de uma coisa que você gostava de fazer e tinha parado, quem sabe agora retomar, fazer isso. Pintura, artesanato, costura. Então aquilo que gostar, aquilo que encher assim o coração, né? Isso é bem importante de fazer. E além disso, assim, cuidar muito na questão dos horários. Mas às vezes, como que a gente está isolado, que a gente vai estar ficando muito tempo em casa, e deixar os horários de lado, realmente estabelecer horários, fazer uma rotina e cumprir ela. Bom, a gente está falando em ficar em casa e tem muitas pessoas fazendo home office atualmente, quem pode, né? Não são todos que podem, mas quem pode está fazendo home office. E quando a gente faz home office, daí tem muitas pessoas, tem crianças em casa, tem filhos, tem as tarefas domésticas também, e assim, a cabeça eu acho que fica um pouquinho bagunçada, né? Como é que a gente pode, assim, de não ter um limite de parar ou de começar muito tarde, como é que a gente pode organizar assim, mentalmente uma rotina para o home office? Então, eu não diria mentalmente, eu diria pegar um papel, uma caneta. Organizar mesmo. Organizar mesmo. Pega o papel, uma caneta, um dia antes ou talvez no final de semana, né? Fazer uma tabela. E realmente estabelecer os horários, como eu já disse, né? Manter aquela rotina da manhã, acordar o horário que já era apto de acordar. Fazer de conta que tá no trabalho. Fazer de conta que vai trabalhar. Às vezes tem que incluir algumas atividades novas, né? Que nem a questão de atenção para as crianças, que algumas estão em casa. Então, realmente escrever e ver como é que vai ser. Às vezes sentar com o marido, com a família, né? O que cada um vai fazer, como é que vai ser os horários, né? Isso é bem importante, porque isso também já gera um sentimento mais de certeza, um sentimento mais de segurança. Vou fazer isso aqui, né? É bom porque a gente já está num momento de insegurança, de medo. Então, tendo isso, já dá uma amenizada. E também, e quando desligar, né? Desligar de vez. Nem checar e-mail, nada. Desligar, né? Realmente. Inclusive, também, eu diria para até limitar o uso de smartphone, o uso de televisão, né? Para que isso também não atrapalhe a tua rotina. E também o excesso de uso de telas acaba também alterando o sono, ou dá mais irritabilidade.
Então pode trazer consequências se a gente fazer abuso de eletrônicos. Nossa, falando em eletrônicos, né? Já veio a minha próxima pergunta, que justamente falando da televisão, né? Desse excesso de notícias ruins que a gente é bombardeado quando liga a TV, né? Como lidar com isso, doutora? Olha, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida toda, tá? Escolher o que vai escutar, escolher o que vai assistir. E o tempo também. O tempo também. Quando a gente vai assistir televisão, então assim, a gente tem que fazer isso de uma forma mais consciente e presente também. Então olhar para aquilo e ver o que isso vai me acrescentar na minha vida, o que vai me ajudar. No começo da pandemia, é importante que a gente assistisse essas informações. Para se informar, né? Para se informar. E saber que a máscara vai me ajudar a proteger, o uso de álcool vai ajudar a me proteger, lavar as mãos, né? Os novos hábitos. Então, isso é bom que a gente assista para ter essa informação, né? Acompanhar a evolução dos tratamentos, acompanhar a evolução das vacinas. Até aí, as coisas que nos acrescentam, é importante realmente a gente estar por dentro. Mas ter essa consciência, bom, daqui pra frente, se for uma notícia que não vai mudar o meu dia, que vai talvez me deixar mais triste, vai me deixar mais angustiado, é melhor não assistir. Escolher até quem que vai seguir nas redes sociais, né? Porque isso são coisas que influenciam, até tipo de música que tá escutando, tudo leitura, isso influencia. Leitura, tudo influencia. Doutora, pra gente finalizar, uma pergunta muito importante, né? Como saber quando eu devo procurar ajuda médica? Então, eu costumo dizer assim que qualquer alteração no seu comportamento, qualquer sentimento assim de dificuldade de talvez de você se encontrar, de estar vendo que está difícil talvez manter essa rotina, está difícil de manter o foco, tá uma ansiedade muito aumentada, qualquer alteração assim, não ficar esperando agravar o quadro, mas até porque quanto antes procurar ajuda melhor, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente nunca tá sozinho. A gente só tá sozinho se a gente quer ficar sozinho, né? Então, eu acho que procurar ajuda sempre é uma escolha mais inteligente. É verdade, doutora. E você atende também com telemedicina? Sim, Isso eu acho muito importante falar, porque no momento que a gente está vivendo, atender com telemedicina eu acho que é essencial, assim, né? Sim. A gente fala tanto de cuidados, de isolamento, então eu acho que a telemedicina veio para isso, né? Eu queria que, por favor, se tu puderes deixar o teu contato para as pessoas entrarem em contato contigo, ou Instagram, ou redes sociais, ou o próprio telefone da clínica, né? Então, eu atendo presencialmente na Clínica Hipnos, em Rio do Sul. O telefone é 3521-0824. O meu Instagram é doutora Janaína L. Reis, mas dra.janaína L. Reis. E aí tem também o atendimento por telemedicina. Na clínica eu atendo presencial, mas claro, com todos os cuidados nesse momento. Nesse momento, né? Doutora Janaína, por favor, um recado pra gente finalizar, uma dica, um pensamento pro público. Eu acho que as pessoas estão precisando um pouquinho disso, né, agora. Então, eu acho que é um momento, assim, que cada um deve fazer a sua parte, né? A causa da pandemia é o vírus, mas como ela está sendo vivenciada é também nossa responsabilidade. Então, fazer a nossa parte, se cuidem e pensem que sempre, assim, nada é por acaso, a vida sempre tem seus desafios, porque a vida sem desafio acaba a gente não tendo evolução. Sem evolução a gente acaba caindo numa mesmice e a vida então se torna sem graça. E é isso, então se cuidem. Obrigada, doutora. Muito obrigada pela tua presença, por todos os teus esclarecimentos, e eu te aguardo novamente aqui no programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.